Salve juventude, tudo bem? Guilherme Matar aqui, retomando o esquenta da Copa do Mundo de 2026. E o tema da vez é o Iraque, que vai jogar sua segunda Copa logo logo. Bom, aqui eu vou falar do primeiro Mundial disputado pelo país no futebol de campo masculino da categoria principal, que foi o de 1986, no México. Tem essa semelhança com a Copa de 26, né? Ambas ocorrendo na América do Norte. Contextualizando o Iraque daquele momento de 86, eram tempos de Saddam Hussein no poder, o país estava em guerra com o Irã, e o filho do Saddam, Uday, ocupava posição proeminente no esporte olímpico e no futebol local desde 84. Uday, um homem associado a atos de violência contra pessoas ligadas ao ambiente esportivo. Quando os iraquianos se classificaram para o Mundial de 86, o treinador principal era o Jorge Vieira, num quarteto que incluía os irmãos Edu e Antunes e o preparador físico Carlos Alberto Lanceta. Houve a saída do Jorge ainda no começo de 86 e o Edu ficou no lugar dele. A equipe iraquiana, é interessante notar, mesmo antes do período com o Jorge Vieira de técnico principal, não mandou nenhum jogo do qualificatório no próprio país. Num material que eu vi em alguns jornais brasileiros de 7 de março de 85, tem uma explicação bacana para isso. Nesse material, o Iraque aparece citado como uma das nações que, por estarem envolvidas em guerra, abre aspas, receberam instruções de jogar em terrenos neutros suas partidas pelas eliminatórias. Retomando, o Edu, então, que foi técnico do Brasil num período que abrangeu 3 jogos em 84, virou o treinador principal iraquiano e tem uma história interessante. Ele dirigiu o Iraque num duelo contra o Flamengo do Zico em fevereiro de 8.6. Nesse embate internacional entre os irmãos, o Flamengo ganhou de 2-0 com o Zico marcando um dos gols na capital iraquiana. O Sócrates também estava naquele fly e tal. Lembrando que você tinha o Antunes trabalhando com o Edu, ou seja, era Edu e Antunes do lado do Iraque contra o Zico do lado do Flamengo. Realmente as coisas ficaram em família nesse duelo lá em Bagdá. Em abril de 86, o conjunto principal iraquiano passou pelo Brasil. A agenda incluiu até um novo encontro com o Flamengo, que dessa vez não teve Zico em ação, e o rubro-negro ganhou por 3-1 no Maracanã. Ainda no período pré-Copa, o Iraque acertou a chegada do Evaristo de Macedo para o comando técnico, mais uma mexida ali na casa-mata e tal, e seria com o Evaristo que a esquadra do Iraque jogaria a Copa do Mundo no México. O Evaristo, em 85, havia sido treinador da seleção brasileira, num período em que comandou a equipe em 6 jogos. É até estranho pensar assim por conta, por exemplo, da diferença temporal entre o último jogo do Edu, junho de 84, e o primeiro do Evaristo, abril de 85, no Brasil. Mas o Evaristo de Macedo sucedeu o Edu no comando da Amarelinha e, em 86, o Evaristo sucedia o Edu no Iraque também. O Evaristo, que estava vinculado ao Catar quando houve esse acerto com os iraquianos para a Copa. Pois bem, na Copa do Mundo, o time do Iraque entrou num grupo com Paraguai, Bélgica e México e terminou derrotado pelos 3 em partidas ocorridas no mês de junho. Perdeu para o Paraguai de 1-0, jogando de camisa dourada, com detalhes em preto. Na sequência caiu para a Bélgica por 2-1, o pessoal de linha vestindo camisa azul clara, com detalhes em branco dessa vez, e perdeu para o anfitrião México pelo placar mínimo, de novo de azul claro. As 3 seleções adversárias, mexicana, paraguaia e belga, classificariam para os playoffs, a Bélgica até chegaria nas semifinais, enquanto a equipe do Evaristo de Macedo ficaria por ali, parando na primeira fase nessa primeira participação iraquiana em Copas do Mundo. O único gol do conjunto na competição, na derrota para a Bélgica, foi feito pelo Ahmed Hadji, que tinha, por exemplo, sido o autor do gol no revés para o Flamengo no Maracanã, do jogo de abril que eu falei antes. Contra a Bélgica, o gol do Hadji sai na segunda etapa, quando o time tinha 1 a menos, excluído pela arbitragem, e esse tento finalizou a dança do placar em 2-1. O segundo gol belga, marcado no primeiro tempo, foi de pênalti. E no duelo com o México, vale mencionar que a formação posta em campo foi mais mexida na comparação entre as pelejas anteriores, incluindo até troca no gol. Enfim, é isso, jovem. Um grande abraço. Até a próxima.